Fala pessoal, beleza? Professor Marcos Galvão. Olha só, me pediram para fazer as questões que caíram no processo seletivo da cidade de Roseira, São Paulo, tá? Então vou fazer as questões de matemática que caiu para todas as disciplinas, beleza? Qualquer coisa coloca nos comentários aí, tá? Então, bora para a questão. Pessoal, antes de começar essa questão, eu vou ler a questão aqui, mas antes de começar a resolver, eu vou ter que fazer uma revisão um pouquinho demorada sobre análise combinatória. Então vamos lá. Ó. Um comitê formado por 12 especialistas em saúde pública foi enviado para ajudar no Haiti, sendo que 4 são infectologistas. Quantas comissões de 3 membros podem ser formadas, incluindo no mínimo um infectologista na comissão, certo? Então aí as alternativas. Então, ó, antes de começar, eu vou fazer na verdade não é nenhuma revisão, vou dar um exemplo de cada, gente, mas um exemplo simples, tá bom? Vamos lá. Olha só. Aqui, essa questão que eu acabei de ler para vocês, ela é sobre análise combinatória, mas a análise combinatória, gente, engloba vários conteúdos, vários conceitos, certo? Eu vou dar um exemplo simples de cada um desses, beleza? Então vamos lá. Ó, quando você tem um arranjo, o que está escrito aqui entre parênteses? Quando a ordem importa. Como assim? Arranjo, a ordem importa. Ó, vou resumir. Por exemplo, se você tem espaço, um banco você tem espaço para, por exemplo, gente, ó, para 3 pessoas, tá? É um exemplo. Você tem espaço para 3 pessoas no banco e você tem aqui, então esse é o primeiro exemplo, ó, você tem 5 pessoas, vai ficar um pouquinho longo aí, gente, mas vale a pena. Você tem 5 pessoas, olha só. 5 pessoas e você quer colocar essas pessoas de várias maneiras aqui, certo? Só tem 3 bancos, só pode uma pessoa por banco. Repara o seguinte aqui, ó. Esse N aqui, gente, vai ser o número de pessoas, tá? N aqui vai ser 5 pessoas e P vai ser quantos vão ser tomados. P aqui quer dizer o quê? Que vão ser tomados 3 em 3 pessoas, tá? Então N é o total de pessoas. Ou seja, nesse caso aqui o N é maior que o P, né? Por quê? Porque eu tenho 5 pessoas para ocupar apenas 3 lugares. Então, como que eu posso fazer isso? Quando o N é maior ou igual a P, você vai usar essa formulazinha aqui de arranjo, certo? Ó, então, arranjo de N pessoas, no caso aqui, ó, 5 pessoas, aqui 5, tomadas P a P. O que quer dizer P a P? 3 a 3. Então, é uma formulazinha N fatorial dividido por N menos P fatorial. Esse fatorial eu vou explicar. Então, como que eu faria um exercício desse? Você tem 5 pessoas, quer ver quantas maneiras diferentes você pode colocar essas pessoas nesses 3 lugares. Então, simplesmente você iria substituir aqui, certo? Eu não vou substituir aqui, ó, o N é igual a 5 e o P é igual a 3. Então, gente, ó, N, quem que é N? No caso aqui, o N é igual a 5, certo? Ó, N é igual a 5, ó, vou colocar aqui. N é igual a 5. Certo? Então ficaria N fatorial, vou explicar o que é esse fatorial. 5 fatorial, beleza? Dividido, olha lá, dividido por N, é o 5, menos P fatorial. Ó, o P quem que é, gente? Aqui, ó, quantos lugares eu vou ter, certo? Então aqui 3. Isso tudo dentro dos parênteses, gente. E lá fora vem o fatorial. Certo? Isso é igual. Beleza. Aqui, gente, o fatorial, como que você resolve o fatorial? Você vai diminuindo esse número um por um, só que vai ser o produto da diminuição desses números. Por exemplo, aqui, ó. Só que já tem uma dica que eu vou dar para vocês. Aqui no caso embaixo vai ficar 5 menos 3 fatorial, certo? Então vai ficar o que? 2 fatorial. Então é conveniente que você vá diminuindo até o número que você tem embaixo. Vamos supor que tivesse aqui embaixo 3 fatorial.
você vai diminuindo até o 3. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo essa conta vai ficar, ó, 5 menos 3 é 2. 2 o quê? 2 fatorial que vai ficar. Então, aqui você vai diminuindo, ó, vai 5, multiplicação, vezes, diminui 1, 4, vezes, diminui mais 1, 3, vezes 2, certo? E aí, você chegou no que você quer aqui embaixo, eu coloco o fatorial. Opa! Colocou o fatorial, gente, quer dizer o quê? Quer dizer que vai até o 2 só. Ó, fatorial, uma exclamação. Agora embaixo, dividido. Aqui, 5 menos 3 dá 2. E lá fora está esperando o quê? O fatorial. Então, é isso aqui, ó. Fatorial, certo? Então, é um exemplo que eu criei aqui, um exemplo bem simples, tá, gente? Então, ó, 5 pessoas querem, né? Qual o número máximo de posições que eu posso ter aqui ocupando apenas 3 lugares. Então tá aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Quem vai sobrar é 5 vezes 4 vezes 3. Então tá boadinho, né? 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60. Então quer dizer o que esse 60, gente? Quer dizer que se eu pegar 5 pessoas, né, for colocar aqui nesses 3 lugares e ir permutando, trocando de lugar, eu vou ter o que? 60, vamos supor que você queira tirar fotos, eu posso tirar 60 fotos diferentes, cada um vai estar num lugar diferente, certo? Olha só, tem um detalhe aqui, ó. O que está escrito? Ó, a ordem importa. Por quê? Vamos supor que eu tenho aqui o Pedro. O Pedro está aqui e o Paulo está aqui e a Marta está aqui. Se eu trocar os dois de lugar, essa vai ser uma foto diferente. Então aqui, ó, a ordem importa. Se a ordem importa, não pode ser o que? Lá embaixo, não pode ser combinação, tá, gente? Vai guardando isso. Então são bastante detalhes, porque se eu for simplesmente fazer questão para vocês, vocês não vão ter essa base aí, certo? Então aí, ó, tá a resposta. Se eu tiver 5 pessoas, quiser tirar fotos, né, com 3 banquinhos aqui, eu vou ter 60 fotos diferentes, beleza? Agora aqui, o segundo, permutação. Gente, eu vou dar o mesmo exemplo de cima, só que aqui ele está falando, ó, permutação caso particular de arranjo. Aqui é o arranjo, aqui de cima é o arranjo. Quando o N é igual a P, o que a gente viu aqui em cima? Que o N é maior que P, ou seja, eu tinha bastante pessoas para ocupar um lugar que é inferior ao número de pessoas. Agora nessa permutação aqui, que é o caso particular, é onde o N é igual a P. Então vou dar um exemplo bem simples também para vocês entenderem. É como se eu tivesse aqui, olha só, 3 bancos, apenas 3 bancos e 3 pessoas. Então o N aqui agora seria igual a 3. Quando o N é igual a P, gente, lembra que o P, ó, nesse exercício aqui, o P ele é igual a 3, certo? Presta bem atenção. Agora, nesse aqui de baixo, dando um exemplo de permutação, o N vai ser igual a P. O P também vai ser 3. Olha lá, o P vai ser 3. E quando isso acontece, você não precisa usar essa fórmula aqui do arranjo, não. Você vai usar a permutação aqui, ó, certo? Que vai ser o que? N fatorial. Olha lá, quem que é o N? É 3. 3 fatorial, gente. 3 fatorial. E a gente já viu como que fica, né? O número fatorial. Você vai multiplicando e vai diminuindo. No caso aqui, gente, a gente vai diminuir até o final, que é o 1. Por quê? Porque não tem ninguém lá embaixo para a gente cancelar. Então aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, certo? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, se você tem 3 pessoas, você quer tirar fotos, cada pessoa vai ocupar um lugar aqui, você vai ter 6 fotos diferentes, certo? E a ordem aqui também importa, tá, gente? Então, se o N for maior que P, você vai usar essa fórmula que é um pouquinho maior. Se o N for igual a P, você vai usar essa permutação aqui, que é simplesmente o número de pessoas fatorial dela, beleza? Agora aqui, ó, permutação com repetição. Então, gente, na permutação aqui também, a ordem vai importar, beleza? Agora, olha o detalhe aqui, esse com repetição, eu vou destacar aqui, gente, esse com repetição é muito interessante isso aqui, ó. Olha só, com repetição. Mas como assim? Esse aqui já é um tipo um pouquinho diferente de exercício, tá bom? Então, olha só.
Quando você tem anagramas, vou escrever aqui, ó, anagramas. Anagramas. Anagramas, certo? Então você tem a palavra, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui a palavra mamata, ó, olha só, a palavra mamata, mata, certo? Então tá. De quantas maneiras você pode escrever essa palavra diferente, né? Mudando aqui, ó, permutando as letras, né? Um anagrama, gente. Então, ó, permutação com repetição geralmente são os anagramas, certo? Então você tem lá os espaços lá, mas você nem precisa fazer o desenho. Se você quiser, você pode fazer, ó, quantas palavras tem aqui, ó, quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não vai usar nada disso aqui, gente. Por isso que você está entendendo aqui, né? Então, quantas maneiras diferentes você pode escrever essa palavra mamata? Só que tem um detalhe aqui, gente. Vocês percebem que tem a letra M aparece quantas vezes? A letra M aparece 2 vezes. Então, vou destacar aqui, ó. A letra M aparece 2 vezes. Guarda isso, tá bom? Ó, a letra M, eu vou destacar em vermelho, ó. A letra M aparece 2 vezes. A letra A, ela aparece 3 vezes. Vou destacar aqui em cima, ó. A letra A aparece 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. E a letra T só aparece uma vez. Vou colocar de verde. A letra T só aparece uma vez. Vou circular aqui, ó. Mas é que aparece uma vez só, gente. Você pode até descartar, tá? Presta bem atenção. Beleza, tá aí, gente. Então, a palavra mamata, quantas maneiras diferentes eu posso fazer? Então, tem essa formulazinha aqui, gente, ó. P, né? Aqui em cima, esse expoente, é como se fosse um expoente, né? Tem os números que estão repetindo, as letras que estão repetindo. Aqui tem o X, a vírgula Y, a vírgula Z e a vírgula. Por quê? Pode ter mais letras que podem repetir, tá bom? E aqui embaixo é o que? O N. O N aqui no caso, gente, quem que é? O número de letras que tem a palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o N aqui no caso é 6. Então, como que ficaria esse exercício aqui, ó? Quero escrever, né? Quantos anagramas eu posso escrever com a palavra mamata? A gente já sabe que é permutação com repetição. Então, como ficaria? N fatorial. Lembrando que o N é o número de palavras. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria 6 fatorial. Olha só, 6 fatorial, a gente já sabe resolver o fatorial. Dividido. Olha só, dividido por x fatorial, depois y fatorial, z fatorial, e aí ele tem 3 pontinhos. Por quê? Porque pode ter mais letras repetidas. Mas no caso nosso aqui, gente, ó, qual o número de letras que mais está repetindo? É o 3, é a letra A, então põe 3 fatorial, né? Então eu tenho a letra A que está repetindo 3 vezes, eu ponho 3 fatorial, vou para o próximo. Qual outra letra que está repetindo? É a letra M, está repetindo 2 vezes, então eu divido 2 fatorial. Olha só. Agora, a letra T, gente, só está aqui uma vez. Se quiser, pode colocar um fatorial, mas não, ó, vou colocar só para ficar bem padrãozinho, mas se você quiser, não precisa, viu? Porque um fatorial não vai dar em nada. Se você tivesse outras letras diferentes, vai ficar um fatorial, não precisa, tá bom? Então já dou a dica. As letras que estão aparecendo somente uma vez, você não precisa ficar colocando um fatorial, beleza? Então aqui ficou assim, ó, igual, ó, 6 fatorial. Percebe uma coisa, gente, no primeiro exercício eu fui decrescendo o fatorial aqui até chegar no número aqui embaixo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. É 6 fatorial, eu não preciso chegar até o 1 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2 vezes 3 vezes... Não preciso chegar até o final, então eu faço isso aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? Olha lá,
Agora lá embaixo, dividido. Agora aqui, gente, eu estico todos, tá? Ó, o 3 fatorial eu vou deixar, porque eu vou cancelar com aquele 3 fatorial. Foi essa a intenção. Olha lá, depois aqui, 2 fatorial vai ser 2 vezes 1, né? 2 fatorial é 2 vezes 1. E esse 1 fatorial é 1 vezes 1 mesmo, que é 1 mesmo, tá? Então tá aí. Agora aqui em cima, gente, ó, 3 fatorial vai cancelar com 3 fatorial. Agora aqui, gente, eu tenho produto aqui, eu posso dividir, tá? Esse 2 vezes 1 vezes 1 é a mesma coisa que 2. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. O 6 eu vou dividir por 2, que dá 3, certo? Acompanha aí, 3. Agora lá embaixo, gente, não sobrou ninguém insignificante, porque qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então vou fazer a conta aqui em cima, ó, que sobraram. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3, 60. Gente, o que quer dizer esse 60? Quer dizer, com essa palavra aqui, mamata, eu posso escrever 60 anagramas diferentes, certo? Então é isso. Com repetição, toma cuidado que tem que dividir pelos que estão repetindo. Beleza? Agora o último aqui, que é a combinação. E olha o detalhe importantíssimo aqui, gente. O exercício da questão que a gente vai fazer é esse aqui, é a combinação, porque a ordem não importa. Depois lá na questão eu vou explicar melhor também. Por que que a ordem não importa? Porque lá, gente, as comissões, depois eu vou explicar, as comissões lá, por exemplo, se tiver o Pedro, o Paulo e a Maria, não importa se tiver a Maria, Pedro e Paulo. Então a ordem deles, que eles estão lá na comissão, não vai importar. O importante é que estão os três, a ordem não importa, certo? Quando a ordem não importa, eu uso combinação. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Você tem, por exemplo, você tem 5 pratos de comida. Olha lá. 5 tipos de prato de comida. 5. Vou pôr 5 comidas aqui, mas vocês sabem, 5 tipos de prato de comida. Olha lá. Certo? Aí você quer fazer a comida, 5 tipos de mistura, por exemplo. 5 tipos de mistura. Aí você quer fazer no seu cardápio lá, você quer fazer... você tem 5 tipos de comidas aqui, de mistura. Aí se você pedir, por exemplo, frango com parmegiana e, por exemplo, massa... A ordem que você fizer, que você mudar, não vai acarretar em nada, não vai mudar em nada, tá bom? Então aqui, ó, você tem 5 tipos de comida e você quer fazer aqui a combinação, ó. Ó como que ficaria isso aqui então, ó. Você quer pegar, né, 3 a 3, mistura, você quer fazer 3 em 3, ó. Frango, parmegiana e peixe, por exemplo, vai importar se for peixe, parmegiana e frango? Então a ordem que estão aqui não importa, por quê? O importante é que você vai ter as 3 misturas que você quer, certo? Então vamos lá, como que fica isso aqui, ó? Combinação de 5 tipos de mistura tomados 3 a 3. Então você vai fazer a continha aqui, ó, 5 fatorial, ó, 5 fatorial, dividido por n menos p fatorial, certo? Aqui eu vou pôr esse p fatorial na frente, tá, gente? Ó, o p quem que é aqui no caso? O p é 3, ó. Você vai pegar de 3 em 3 misturas. Então vai ser 3 fatorial. Olha lá, só substituindo, só troquei aqui, ó. Agora n menos p. Quem que é o n, gente? O n é o 5, ó. 5 menos 3 fatorial. Olha lá, vou fazer a forma certinha aqui, depois substituir para poder fazer a conta, tá? Então tá. Agora aqui, gente, ó, só continha, hein? Beleza? Então, se eu olhar aqui para baixo, eu já sei que vai ficar 3 fatorial. E aqui 5 menos 3, gente, vai ficar 2 fatorial. Então, o maior número que vai ficar aqui embaixo é o 3 fatorial. Então eu não preciso esticar esse 5 aqui até o 2, eu estico até o 3 só, então vai ficar 5, olha lá, vezes 4, certo? Vezes 3, fatorial.
Beleza? Esse 3 fatorial vai ficar aqui mesmo, ó, 3 fatorial. E aqui, 5 menos 2 dá o quê? 5 menos 3 dá 2. 2 fatorial que eu posso colocar aqui, gente, que eu devo até colocar, que é 2 vezes 1. Beleza? Então tá, aqui eu vou cancelar o 3 fatorial com 3 fatorial. E sobrou quem aqui em cima? No numerador, 5 vezes 4, que é 20. E embaixo sobrou 2 vezes 1. 5 vezes 4, ó, aqui eu já posso cancelar aqui também, ó. Simplificar, aliás, né? Dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Então, na verdade, vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 1, que é 10. O que quer dizer esse 10? Quer dizer, gente, que tem 10 maneiras diferentes de eu escolher esse tipo de mistura. Esses 3 tipos de mistura, certo? Então, eu posso fazer, vamos supor que isso aqui seja um prato, né? Um prato meu aqui, ó, tem 3 tipos de mistura. Então, se eu tenho 5 tipos de mistura aqui, eu quero fazer combinações de 3 em 3, eu vou ter 10 tipos de pratos, tá bom? Então é isso, combinação é repetição, certo? Agora vamos para o exercício. Esse vai ficar um pouco longo, mas eu tinha que falar sobre isso, pelo menos um resumo básico. Essa questão aqui, gente, ela não vai sair direto não, tá? A gente tem que pensar, não é simplesmente jogar na fórmula não, beleza? Então vamos lá. Ó, vou ler o texto. Um comitê formado por 12 especialistas em saúde pública foi enviado para ajudar no Haiti, sendo que 4 são infectologistas. Quantas comissões de 3 membros, olha aqui o detalhe, já vou dar uma destacada, quantas comissões de 3 membros, gente, então esse aqui é o nosso P, ó, 3, tomados 3 a 3, ó, 3 membros, destacar aqui, mas ainda vai ter um detalhe, viu gente, olha lá, 3 membros podem ser formados, incluindo no mínimo, olha um detalhe, no mínimo um infectologista, eu vou explicar isso. Um infectologista na comissão. Pessoal, vamos lá, eu vou colocar a fórmula aqui, ó. Combinação de N elementos tomados P a P, no caso aqui seria o 3, é igual, ó, N fatorial, certo? Dividido por P fatorial, eu coloco dessa maneira aqui que eu acho mais simples, que aí vai revezando as letras. NP, NP, ó. N menos P, entre parênteses, fatorial. Certo? Então, ó, a formulazinha tá aí. Mas, infelizmente, gente, essa questão não é tão simples de só jogar na fórmula. Vamos pensar aqui, ó. Esse tomados P a P aqui, gente, 3 a 3, então vamos imaginar aqui, ó, vou fazer um esquema aqui em cima, ó. Essa combinação aqui, ó, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 12 elementos, ó, 12 elementos. 12 elementos tomados 3 a 3, certo? Só que desses 12 elementos eu já tenho que garantir quem? Eu já tenho que garantir um infectologista. Então aqui esse tomado de 3 a 3, na verdade não pode ter 3 a 3 ali, gente. Na verdade são 2 aqui, ó. Tá? Vamos supor então aqui eu tenho espaço para 12? Não. Aqui desses 12, eu já tenho que garantir que um seja um infectologista. Bem como aqui nesse espaço também tem que garantir, ó. Aqui é 3, né? Aqui eu já tenho que garantir então já vou tirar daqui, ó. Aqui já está garantido. Então não pode ser 12, certo? Aqui eu já tenho que garantir, dessas 12 amostras que eu tenho, eu tenho que garantir. E aqui desses 3 aqui, tomados 3 a 3, por quê? Porque vão ser grupos com 3, ó. Nesses 3 aqui, gente, eu tenho que garantir que seja um infectologista, porque ele quer aqui, ó, tem que ser infectologista. Então aqui eu não sei quem que é, mas aqui já é o infectologista, vou colocar o I aqui, ó. Certo? E desses daqui também já tem que ser infectologista. Então não é simplesmente colocar na fórmula. Então a maneira que eu consegui resolver foi assim, gente. Eu fiz várias combinações. Então a primeira combinação é a seguinte, ó. Combinação de 11 elementos. Por que 11 elementos? Porque eu já peguei um infectologista lá. Tomados 2 a 2,
sempre vai ser 2 a 2, porque um infectologista já tem que ser. Eu não sei se é o Pedro, Paula, Maria ou a Júlia, porque são 4 infectologistas, certo? Aqui, ó, vou destacar aqui, ó. São 4 infectologistas. Então, um aqui eu já garanti. Então, eu tenho essa combinação. Ou, ó, esse mais aqui, gente, na probabilidade ou na análise combinatória, quando eu falo ou, eu somo. Então, eu posso ter esse tipo de combinação aqui. Vamos supor que eu falo que seja o João. Eu nem sei o nome dos infectologista, tá, gente? Eu vou chamar aqui de João, ó, vamos supor, só para dar exemplo, para ficar fácil para vocês. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo. Ó, João, Maria, o nome dos infectologistas. Nem tem, mas eu estou explicando para vocês. É claro que na prova a gente não tem tempo para fazer tudo isso. Ó, João, Maria, Paulo. Olha só, o Paulo e a Bianca. Certo? Então tá aqui, gente, ó, esses 4 aqui. Vamos supor então que no primeiro tem aqui, eu tirei o João, ó, o João, tirei. Já considerei que o João está aqui, então era 12, tirei 1, beleza? E esse tomados 3 a 3, então o João já está garantido nesse, então eu não vou ter 3, eu vou ter 2, porque o João já está aqui, porque tem que garantir um infectologista, beleza? Agora outra combinação, o João já está em todas as combinações daquela. Agora outra combinação, vou tirar mais um daqui, ó, porque ele fala no mínimo 1. Tirar mais um daqui, então vamos supor que sejam 2 infectologistas, ó, tirei mais um. Vamos supor que tirei a Maria. Eu já tinha tirado um aqui, agora tirei Maria. Tomados 2 a 2 também, certo? Porque já tinha um que eu usei lá, o João, agora é a Maria. Então, vou ter esse aqui, mais outra combinação. Então, essas 2 primeiras combinações eu já tirei, já coloquei o João. E na segunda eu coloquei a Maria. E agora eu tirei mais um daqui, ó. Que pode ser o Paulo. Ó, o Paulo. Tomados 2 a 2 também. Por que 2 a 2? Porque o Paulo está garantido em todas as combinações dessa, tá? Beleza. Mais... Próxima combinação e última, a Bianca, gente, a Bianca. Então, 8 aqui, já tirei, ó, já tem os 4 agora. Os 4 estão garantidos, pelo menos, se ele falou pelo menos um, gente, pelo menos um, então pode ter pelo menos um, ou 2, por isso que eu tirei 2 aqui, ou 3, por isso que eu tirei 3 aqui, ou 4, certo? Porque se é pelo menos um, pode ter 1, ou 2, ou 3, ou 4. 4 não vai ter, mas eu tenho que considerar esse número. Agora, gente, é as contas. Eu tenho que fazer essa combinação aqui, ó. Então vai ser 11 fatorial. Olha lá, 11 fatorial dividido por 2 fatorial. Certo? Aí depois vai ficar 11 menos 2, que dá 9. 9 fatorial, gente. 9 fatorial. Vou fazendo passo a passo aqui, tá? Mais, olha lá, combinação de 10 elementos, ó, combinação de 10 fatorial, dividido, olha lá, fica o que? Fica o 2 fatorial, quanto que é 10 menos 2? Dá 8, depois vocês vão entender, lembra da fórmula lá, tá, gente? Aqui, ó, fatorial, mais, aqui, ó, 9 fatorial, dividido por 2 fatorial. Gente, quanto que é 9 menos 2? 7 fatorial. Beleza? Mais, e agora o último, mais 8 fatorial. Olha lá. Dividido por 2 fatorial. E 8 menos 2 dá 6 fatorial. Certo? Agora aqui, gente, eu vou esticar esse 11 fatorial. Eu vou esticar esse 11 aqui até chegar quem? Até chegar o 9 só. Não preciso esticar ele até o 2. Porque aqui já tem 9 do fatorial. Então vai ficar, ó, 11 vezes 10
vezes 9 fatorial. Cheguei aqui, ó, dividido por 2. O 2 fatorial eu posso já esticar ele, tá, gente? 2 vezes 1. E vezes o 9 fatorial. Depois a gente vai cancelar, se eu só preparar aqui. Agora o 10 vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 vezes 8 fatorial. Mais 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Dividido. Trabalhoso o exercício, gente. 2 vezes 1, né? Vezes 7 fatorial. Mais 8, que eu vou chegar até o 6 ali, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido por 2 fatorial, 2 vezes 1, 2 fatorial é 2, tá, gente? 2 vezes 1 é 2 mesmo, vezes 6 fatorial. Beleza? Igual. Gente, eu vou fazer aqui, ó, ver se dá mais, cabe mais, ó. Então aqui, ó, vamos lá? Vou começar a fazer as simplificações. Presta bem atenção nessa simplificação, gente, para não se perder, ó. Esse 9 fatorial, eu vou cancelar com 9 fatorial, beleza? Agora aqui ficou 11 vezes 10. Esse 11 vezes 10, gente, esse 10 aqui eu vou simplificar com esse 2 aqui embaixo. Quanto que é 10 dividido por 2? É 5. Presta bem atenção nisso, 5. E 5 vezes 11 é 55. Então já fiz aquele ali, ó, já resolvi, beleza, gente? Ó, 55. Certo? Mais, vamos para o próximo. Olha lá, 8 fatorial, simplifiquei com 8 fatorial. Aqui é 10 vezes 9 dividido por 2 vezes 1. Então eu divido aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5. E 5 vezes 9, 45. Já fiz o segundo. Mais, lá, 7 fatorial e 7 fatorial, beleza? Aqui é 9 vezes 8, 8 dividido por 2 dá 4. E 4 vezes 9, 36. Certo? Gente, agora aqui, ó, o último. 6 fatorial, simplifico com 6 fatorial. 8 vezes 7, 8 divido aqui por 2, que dá 4. E 4 vezes 7, 28. Certo? Igual. Gente, somando isso aqui agora, vou somar isso aqui agora, 55 mais 45 dá 100. 100 mais 36, 136. Pensa aqui, 136, imagina que isso é 30. 136 mais 30 dá 166. Só que eu tenho que tirar 2 aqui, porque eu aumentei 2. Então dá 164. 164. Olha só. Então consigo fazer 164 comissões com 3, né? Pessoas pegando 12 especialistas. Sempre vai ter no mínimo um infectologista, ou 2 ou 3, certo? Então tá aqui a alternativa, gente, a alternativa C. Beleza? Então tá aí a questão. Vem aqui comigo. Pessoal, então uma questão trabalhosa, ela não saiu logo de cara, tem que analisar, tem que pensar. Análise combinatória é assim mesmo, tá? Ficou um pouco longo o vídeo, mas eu tinha que passar aquela parte para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre análise combinatória, tá? Quando que é arranjo, quando que é permutação, os outros casos de arranjo, beleza? Então se você gostou, comenta lá, passa essa videoaula aí, esse exercício aí para outros amigos seus, beleza? Então, até a próxima.